Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria, mais uma vez com vocês. Vamos dar seguimento aqui à regência, né? Falamos na aula anterior do verbo aspirar, falamos do verbo assistir. Vamos falar agora, ó, do verbo visar. Verbo visar, muito parecida, a regência, uma das regências do verbo visar é muito parecida com a do aspirar. O avisar, ele pode significar duas coisas, ó. Eu falei avisar, desculpa, visar, né? O visar, ele pode significar duas coisas, ó. Na verdade, ele pode significar mais, mas eu vou agrupar aqui em dois grupos, né? Visar pode significar, ó, mirar, beleza? Eu também posso agrupar aqui nesses sentidos aqui, ó. Mirar, ter como alvo, né? Tá certo? Dar um visto. Dar um visto, beleza? Assinar, rubricar, né? Você pode ter esses sentidos aqui reunidos nessa mesma letra, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Com esses sentidos, o visar, ele vai ser o que, galera? Ele vai ser verbo transitivo direto. Então olha só, o atirador, olha a frase, o atirador visou a perna do bandido. O atirador visou a perna do bandido. Ok? Esse a perna aí, pessoal, esse a não é para ter crase, não? Resposta não. Não, porque o verbo visar, ó, no sentido de mirar, ter como alvo, ele é o que, galera? Ele é transitivo direto. No outro sentido lá, ó, de assinar, dar um visto, né? Tá certo? Eu visei, ó, todas as páginas do contrato. Todas as páginas do contrato eu visei. Beleza? Então você tem aqui também essa possibilidade, né? Essa possibilidade aqui. Eu visei todas as páginas do contrato. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bacana. Verbo visar aqui, ó. Transitivo direto. Legal? Show de bola. E o visar também pode ter, ó, é a regência lá que eu disse pra você que é parecida, né, com a do verbo aspirar, ó. O visar pode significar, ó, almejar. Ele pode significar, ó, desejar. Desejar. Aí o que vai acontecer, ó? Nesse sentido, o visar, ele vai ser transitivo indireto. E ele vai pedir da gente aqui, ó, preposiçãozinha a, galera. Preposiçãozinha a, né? Bacana? Então vamos aqui, ó. Como é que a gente pode entender isso, né? Beleza? Vamos pensar assim as frases, ó. Essas pronto. Essas ações visam, ó, o bem-estar social, né? No dia a dia você encontra essa escrita aqui, ó, o bem-estar social. É errado, né, ó? Porque o visar aí tá no sentido de almejar, desejar, ter como objetivo, ó. Ok? Então essas ações visam ao bem-estar social. Ao bem-estar social. Eu não posso me esquecer dessa preposiçãozinha aí, ó. Que o verbo visar está no sentido de ter como objetivo. Ele é transitivo indireto. Aí olha só. Essas ações, ó, o que a gente vai fazer agora, ó? Essas ações visam o que, ó? Visam a qualidade de vida. Qualidade de vida. Galera, se antes de bem-estar, que é masculino, apareceu ao, antes de qualidade de vida, que é feminino, vai aparecer o que, ó? A com crase. A com crase, correto? Se antes do masculino apareceu A, diante do feminino, você vai ter A com crase. Então, o que é que você vai ter aqui, ó? Você vai ter o encontro da preposição a. Quem foi que requereu essa preposição a, ó? A regência do visar. A regência do visar, né? No sentido aí de ter como objetivo, né? E o artigo A, né? O artigo A solicitado por quem? Pelo substantivo feminino qualidade.
Beleza? Foi resultado da fusão da preposição a requerida pela regência do verbo visar, no sentido de desejar, almejar, com o artigo a requerido, né, por qualidade de vida. Bacana? Show de bola. Aí tome bastante cuidado com essa regência também, regência super importante. O que mais, professor, que o senhor cita? Vamos lá. Obedecer, galera. Obedecer também é uma regência importante, viu? Obedecer também é uma regência importante. Vamos a ela. O obedecer só tem um sentido, certo? O obedecer só tem um sentido, não tem outro não. E ele vai dizer o seguinte pra ti, cara, eu sou o obedecer, ó, eu sou transitivo indireto, viu? E eu peço de ti a preposição a. Então tome cuidado com isso, ó, porque no dia a dia, vamos lá pro dia a dia, nós obedecemos o regulamento. É assim que a gente fala, né? Nós obedecemos o regulamento, não é isso? O que acontece, galera? Nós obedecemos o regulamento. O verbo obedecer é transitivo indireto, ó. Ele pede preposiçãozinha a. Nós obedecemos, ó, ao regulamento. Nós obedecemos ao regulamento. Olha só, se no lugar de regulamento a gente pusesse lei, como é que ficaria? Nós obedecemos, ó, a lei. Olha aí, a lei. Explica lá pro cara que elaborou sua prova, porque dessa crase, ó, você tem aqui a fusão da preposição a, requerida pela regência do verbo obedecer, né? Com o artigo a. Esse artigo a foi solicitado por quem? Por lei. Bacana? Você tem aí essa fusão. Você tem aí essa fusão, né? Então olha só, tá lá no meio da estrada, você tem lá obedeça a sinalização, galera. Obedeça a sinalização. Veja só. O que acontece aqui, ó? Obedeça a sinalização. Tá faltando coisa, não tá não? Tá faltando coisa. Tá faltando coisa, ó. O que você tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, ó. Põe aqui, no lugar de sinalização, põe sinal, só para você observar. Obedeça, rapaz, ao sinal. Se antes do masculino apareceu ao, diante do feminino vai aparecer o quê? Crase. É A com crase. Essa é a lógica aqui. Obedeça à sinalização. Legal? Detalhe aqui, ó. Uma observação aqui acerca do verbo obedecer. A gente estudou vozes verbais. A gente diz o seguinte, ó. Para que haja voz passiva, né? Ok, é necessário que o verbo peça objeto direto, né? Ok, o verbo obedecer é o seguinte. Ó. Ele admite, mesmo sendo transitivo indireto, ele admite ser usado na voz passiva. As regras são obedecidas por nós. É um verbo que, embora seja transitivo indireto, ele admite transposição para a voz passiva. Passiva analítica, né? As regras são obedecidas por nós. Legal? Obedecer. Bacana. Quem mais que a gente põe aqui na pauta? Ó, falamos do aspirar, falamos do assistir, falamos do visar, falamos do obedecer. Vamos falar, sabe de quem agora? Ó? Preferir. Preferir é outra regência também. Cara, e esse preferir a gente maltrata, viu, moçada? Esse verbo preferir a gente maltrata no dia a dia. Ó. Vou te explicar como é que funciona aqui. Preferir, como é que a gente fala no dia a dia? Professor, prefiro mais. É assim que a gente fala, ó. Tudo errado. Prefiro mais, professor, trabalhar do que estudar. Tá errado isso aí, cara. Tá errado isso aí por vários e vários motivos. Ó. Primeiro, não existe preferir mais. Não existe preferir menos. Ó, isso aqui eu prefiro menos, isso aqui eu prefiro mais. Não, para com isso. Preferir é preferir. Já tá embutido na ideia do preferir o conceito aí do mais, né? Tá embutida no preferir aí a ideia de mais, né? Ok? Então não externe esse mais, não. Outra coisa, ó, não é essa construção aqui do que eu vou usar, não.
O verbo preferir, ele pede a preposição a, galera. Cuidado com isso aqui, ó. Então, vamos organizar aqui, né, ó. Qual é a correção? Qual é a correção, ó? A correção é a seguinte. Prefiro, ó, trabalhar. Olha só aqui, prefiro trabalhar a estudar. Olha como é que é a regência do verbo preferir, né? O senhor descreve aí para mim a regência do verbo preferir. Rapaz, o verbo preferir, ó, ele pode pedir para ti um objeto direto. E ele pode pedir para ti, ó, um objeto indireto. Tudo bem? O objeto direto desse cara, ó, o objeto direto desse cara vai ser o que, ó? Vai ser a coisa preferida. Vai ser a coisa preferida. O objeto indireto desse cara vai ser o que? Vai ser a coisa preterida. Só o que é preterida? É o contrário de preferida. É o contrário de preferida, né? Quando você tem uma escolha, você está entre duas opções. Você só pode escolher uma delas, ok? Aí, cara, não tem jeito, ó. Não tem jeito. Você vai ter que preferir uma, você vai ter que preterir outra. É o jeito, né? Você não está dizendo que não gosta de estudar, ó, a interpretação. Você não está dizendo que não gosta de estudar, não. Você está dizendo o seguinte: entre trabalhar e estudar, se você tivesse de fazer essa escolha, né, você escolheria trabalhar. Se você tivesse essas duas opções para escolher uma, né? E ó, o objeto indireto do verbo preferir, ele vai pedir a preposiçãozinha a. Tome cuidado com isso, viu? Tome cuidado com isso. Então já viu lá uma construção, ó. Rapaz, eu prefiro lá português do que matemática. Errado, já está errado. Eu prefiro mais, está errado. Eu prefiro mais, também já está errado. Ok? Toma cuidado com isso aí, né? O que mais que a gente cita aqui, galera? Quais são os verbos que ainda estão aqui na pauta de discussão, ó? Tudo bem? Verbos lembrar e esquecer. Hoje aqui, verbos lembrar e esquecer. Tudo que eu falar por lembrar, vale por esquecer. Tudo que eu falar por esquecer, vale por lembrar. Certo? Aqui, rapaz, vamos descrever essa regência por meio de frases aqui, ó. Vamos entender aqui, né? Primeira construção. Eu lembrei, ó, eu lembrei seu nome. Tá certo isso aqui, professor? Tá. Eu esqueci, ó, mesmo que eu verbo esquecer, ó. Eu esqueci seu nome. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Então qual é o papo aqui, ó? O verbo lembrar, o verbo esquecer estão dizendo para ti o seguinte: cara, nós somos transitivos diretos. Certo. Mas aí se você fizer o seguinte, ó, eu me lembrei, ó, me lembrei. Eu me lembrei, ó, do seu nome. Do seu nome, certo? Do seu nome. O que que acontece aqui, ó? O que que acontece aqui? Eu me lembrei do seu nome. Eu me esqueci, mesma história, ó. Tudo que eu falo pro verbo lembrar vale pro verbo esquecer. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou usando o verbo lembrar e o verbo esquecer como pronominais, ó. Eles estão acompanhados de pronome oblíquo átono. Eu me lembrei, você se lembrou, nós nos lembramos, né? Eu me esqueci, você se esqueceu, nós nos esquecemos. Quando eu tenho essa configuração, o verbo vai ser transitivo indireto e ele vai pedir de mim, ó, a preposiçãozinha de. Eu me lembrei do seu nome, certo? É também uma construção correta. O que não pode é o que a gente faz no dia a dia, ó. No dia a dia a gente faz nenhuma coisa nem outra, ó. Eu lembrei, ou então eu esqueci. A gente faz assim, ó, do seu nome. Não, aí não rola, né? Aí não rola de jeito nenhum. Se você está trazendo a preposiçãozinha de, aí necessariamente você precisa fazer o verbo ser acompanhado do pronomezinho oblíquo. No caso do verbo lembrar e do verbo esquecer. Então traduza aí a regência do verbo lembrar e do verbo esquecer, professor. Como é que é a regência do verbo lembrar e do verbo esquecer? Quando eles não são pronominais, ou seja, quando eles não estão acompanhados de pronome oblíquo, eles são transitivos diretos. No entanto, se eles forem apresentados como pronominais, eles vão ser transitivos indiretos e eles pedirão
a preposiçãozinha de. Bacana? Show de bola, ó. Só insistindo um pouco mais nesse ponto, ó. Esse ponto. Olha só, passamos por momentos, olha só, por momentos que nunca nos esqueceremos. Passamos por momentos que nunca nos esqueceremos. Tá certo ou tá errado isso aqui, professor? Tá errado, ó. Tá errado, ó. Porque perceba aqui, tá aqui o verbo esquecer, ó. Tá aqui o nos. Cara, necessariamente eu vou pedir quem aqui? Eu vou pedir a preposiçãozinha de. Então aqui tá errado, ó. Tá errado. Quais são as formas de corrigir esse negócio? As formas de corrigir são as seguintes, ó. Passamos por momentos, ó. Beleza. De que nunca nos esqueceremos, ó, nunca. Destaca aqui, ó, nos esqueceremos, tá? É uma possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: você pode tirar a preposiçãozinha de, mas tire o nos, né? Tire o nos, é outra possibilidade, ó. Passamos por momentos que nunca esqueceremos. Que nunca, ó, esqueceremos. Beleza? Você pode também optar por essa redação aí. Sem o pronomezinho oblíquo, sem a preposição de. Com o pronomezinho oblíquo, acompanhando o verbo esquecer e o verbo lembrar, e você necessariamente precisa da preposiçãozinha de. Bacana? Show de bola? Vamos em frente. O que mais que a gente cita aqui, ó? Numeraçãozinha, vamos aqui pro 7. No finalzinho já, ó. Outra regência também que eu queria que você prestasse atenção, ó. Regência que eu queria que você prestasse atenção. A do verbo pagar. A do verbo perdoar, né? Verbo pagar, verbo perdoar. Como é que funciona isso aqui, ó? Olha só que interessante. Esses verbos, eles podem pedir, ó, objeto direto, tá? E o objeto direto, ó, é para substituir a coisa. Como é que é isso aí, professor? O objeto direto é para substituir a coisa, tá? E eles podem pedir, ó, objeto indireto. Eles podem pedir objeto indireto, certo? Ó, para substituir pessoa. Pessoa, como é que é? E o objeto indireto, ó, tem que ser introduzido pela preposiçãozinha a. Só não entendi, explica aí pra gente, vamos lá. O que acontece, ó? O que acontece? Paguei, né? Aí eu vou pôr aqui, ó, espacinho, paguei o condomínio. Vamos ver se a gente precisa preencher isso aqui. Paguei o condomínio zelador. Eu paguei condomínio zelador. Esse espacinho aqui, ó, não ponho nada. Não vou pôr nada aqui, ó. Paguei o condomínio. Porque aqui é o objeto direto, ó. Que é a coisa, né? O objeto direto é a coisa. Aqui, por sua vez, eu vou pôr a preposiçãozinha a. Eu paguei o condomínio ao zelador. Objeto indireto. Ok, objeto indireto. Tá certo. Indicando aqui a pessoa. Então toma cuidado com isso aqui, ó. Toma cuidado com isso aqui. Paguei os funcionários. Tá certo isso? Paguei os funcionários? Não, tá errado. Aqui, ó. Funcionários. Funcionários são as pessoas, ó. São as pessoas. Tem que ser objeto indireto. Tem que ter aqui a preposiçãozinha. A preposiçãozinha a, ó. Paguei aos funcionários. O verbo perdoar, ó. Eu perdoei o pecador. Eu perdoei o pecador. Não, eu perdoei ao pecador, ó. Eu perdoei ao pecador. Destaca aqui, ó. Eu perdoei ao pecador os pecados. Beleza? Bom, tem aqui o objeto indireto, introduzido pela preposiçãozinha a, e o objeto direto, ok, perfeito, introduzindo
a coisa, né, perdoada. Funciona com o verbo pagar e o verbo perdoar. O objeto direto é a coisa que está sendo paga ou a coisa que está sendo perdoada. E o objeto indireto é a pessoa, né, a quem nós estamos perdoando ou a pessoa a quem nós estamos pagando. Você não paga o funcionário, você paga ao funcionário. Você paga o salário ao funcionário. Bacana? Moçada, uma observação aqui, ó. Uma observação aqui última, né? Uma observação última aqui, alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Veja, alguns verbos, vamos pegar aqui o verbo assistir, que foi uma regência que a gente trabalhou, né? Vamos pegar aqui o verbo perdoar também. O que acontece, ó? O li, moçada. O li, percebo, o verbo obedecer. O li e o lis, professor, eu fico na dúvida quando é que eu uso o a ele, o a ela, né? E quando é que eu uso o li? Pois é, o li, galera, é um pronome que serve para substituir pessoas, certo? Já as formas a ele, a ela, a eles, a elas, tanto posso utilizar para substituir, ó, pessoa, né? Como coisa. Como coisa. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Vamos pegar, por exemplo, o verbo obedecer. Obedeço, né? As regras, né? Tem que pôr essa crasezinha, porque o verbo obedecer pede preposição a, né? Legal? Pois muito bem. Aí põe aqui obedeço. Põe aqui obedeço ao meu pai. Pronto, obedeço ao meu pai. Bacana. Que é a seguinte, né? Que é o seguinte, ó. Vamos lá. Tá certo falar, ó. Vou substituir esse objeto indireto aqui, tá? Tá certo falar nesse caso aqui, ó. Obedeço-lhes. Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado. Tá errado, viu, galera? Porque regras não são pessoas, tá? O que você tem que fazer aqui, ó? Você quer substituir esse objeto indireto por um pronome? Então você vai fazer o seguinte: obedeço a elas. Obedeço a elas. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo. Obedeço a elas porque o a elas tanto serve para pessoa como serve para coisa, tá? Obedeço ao meu pai. Obedeço ao meu pai. Meu pai é pessoa. Aí vamos lá. Eu posso fazer isso aqui, ó. Obedeço-lhe. Posso fazer isso? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo por quê? Porque meu pai é pessoa, o lhe serve para substituir pessoa. Foi isso que eu escrevi, meu Deus. Espera aí. Deixa eu corrigir aqui. Foi isso que eu escrevi aqui. Opa. Foi isso que eu escrevi aqui. Obedeço-lhe, né? Tá certo ou tá errado, galera? Tá certo. Tá certo, porque o lhe, como eu disse, é pessoa, né? Tá substituindo pessoa. E eu posso escrever obedeço, professor, a ele. E aí, certo ou errado? Rapaz, certo também. Certo também, ó. O a ele serve tanto para substituir pessoa como coisa, né? Legal? Então, por exemplo, o verbo assistir, ó. Assistir ao filme. Assistir ao filme. Você não vai falar, ó. Você não vai falar assistir-lhe, né? Não. Não dá. Não dá por quê? Porque o filme não é pessoa. Você vai falar como? Assistir a ele. Né? A ele. Aí tudo bem. Né? Aí tudo bem. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Cara, por último aqui, ó. Pra fechar aqui, né? Eu deixei por último aqui o verbo implicar. É um verbo que vez por outra aparece em muitas redações. Aparece em muitas redações. Algumas provas também gostam de usar esse cara, ó. Implicar tem duas significações, ó. Implicar no sentido de antipatizar. Antipatizar. O fulano implica comigo, né? Ele vai ser transitivo indireto, né? Eu vou pedir aqui a preposição com. É o sentido lá que a gente conhece, né? Rapaz, fulano implica demais com o irmão.
ó, com o irmão, certo? E implicar, ó, pode significar, e toma cuidado com esse sentido aqui, ó, resultar, acarretar. Aí cuidado, galera, ó, toma um pouquinho de cuidado aqui, porque no dia a dia sabe o que a gente faz? No dia a dia sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, vamos lá, gasto público excessivo implica, aí tem vontade de fazer isso aqui, ó, em aumento da inflação. Cuidado aqui, galera, ó, gasto público excessivo implica em aumento da inflação. Galerinha, no dia a dia a gente põe essa preposiçãozinha em, né? Olha só, essa preposiçãozinha em não existe aqui. O verbo implicar no sentido de resultar, acarretar, ele é transitivo direto. Não tem essa preposiçãozinha em. Se a gente trocar o implicar por resultar, aí tudo bem. O gasto público excessivo resulta em aumento da inflação. Mas o verbo implicar, ele é transitivo direto, tá? Toma muito cuidado no sentido de resultar, no sentido de acarretar. Bacana? Então é isso aí, ó. A gente encerra, portanto, a abordagem aqui acerca de regência, né? O conceito de regência, a aplicação envolvendo posicionamento das preposições diante dos pronomes relativos e as principais regências, né? Verbo aspirar, verbo assistir, obedecer, visar, lembrar, esquecer, pagar, perdoar, implicar, né? Citamos aí a tropa de elite aí dos verbos que são requisitados nas questões de regência verbal e nominal, tá bom? Agradeço demais a participação dos senhores e até o próximo encontro, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.